Notícia na tarde aqui na CBN Diário e TV com 3h16, 3 horas 16 minutos. Muita gente tem dificuldade para falar em público. Pode ser naquela festa de final de ano, na empresa, no escritório, pode ser naquela festa entre amigos, pode ser naquela festa familiar. Tem gente que tem muita dificuldade em falar em público, mas isso pode ser treinado. Isso aí pode ser capacitado, né, no ser humano. O cidadão pode ser treinado e, se bem treinado, ele vai ter condições de falar algumas palavras, de se expressar com facilidade, de se comunicar sem tremer, sem suar, enfim, sem ficar nervoso, porque ele vai estar preparado para isso. E para superar este desafio, nós estamos recebendo o professor Acácio Moraes Garcia. Ele é professor de oratória e tem diversos livros nesta área, né? E entre os quais Vença a Timidez de Falar em Público. Professor Acácio, qual é a primeira barreira para quem tem essa dificuldade de falar em público? Qual a primeira barreira a ser vencida? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão escutando, né, e assistindo. A primeira barreira é querer eliminar esse medo, né? Esse medo todo mundo tem. Uhum. Você tem, eu tenho, o Roberto Carlos diz que tem, o Jô Soares diz que tem medo. Então, esse medo existe para todos, a pequena timidez. É se preparar e buscar ferramentas, buscar alternativas para, naquela hora que mais necessitar, usar e treinar, né, as técnicas da oratória. Então já decidimos o seguinte. Bom, o primeiro ponto é você decidir: eu quero treinar. Bom, treina-se de que forma? Quais são os macetes? Quais são as técnicas? Temos várias maneiras de treinar, né? Temos os cursos. Para mim, o curso prático é o que existe melhor. Aquele curso filmado onde você passa por diversas técnicas, para conhecer as técnicas de como eliminar o primeiro instante, que foi considerado o maior medo da humanidade, né, Renato? Sim. Medo de falar em público, medo de se apresentar em público. Como você disse bem no início, tem pessoas que até têm vergonha de ir numa festa de aniversário. Sim. Medo porque, se ele chegar um pouquinho atrasado, vai ter que cumprimentar os tios, as tias, já fica vermelho, dá taquicardia, ocorre várias situações bem desagradáveis. Então, ele tem que usar as técnicas. Técnica, por exemplo, de como eliminar essa ansiedade inicial. Uma delas é apertar uma mão na outra, inspirar pelo nariz, trancar um pouquinho, 2, 3 segundos, e soltar pela boca. Por quê? Quando aproxima esse maior medo da humanidade, isso foi uma pesquisa norte-americana, como qualquer medo, na hora a suprarrenal joga uma pitadinha de adrenalina e você fica rígido, a tendência, né, você ficar fora de forma, diz aquelas palavras um pouco artificiais, e por isso que você deve fazer esse exercício de apertar uma mão na outra, inspirar pelo nariz e levar também um pequeno sorriso, que eu uso muito aquela brincadeira da maçã. Sim. Quando você diz maçã sorrindo, maçã, você solta mais ou menos uns 18 músculos ao redor da boca. E abre a boca, né? E abre a boca, porque a tendência é falar com a boca fechada. Sim, né? sim. Então, para abrir a boca, ela tem que estar relaxada. São 18 músculos que precisam estar relaxados. A macieira, que é o pé de maçã, é uma brincadeira que nós criamos para que você relaxe os músculos ao redor dos olhos. Porque é aquela primeira boa impressão que fica, Renato. Sem dúvida. Agora, professor Acácio Garcia, é importante, além dessas técnicas todas de relaxamento, técnicas de oratória, é importante o cidadão ter um pouquinho de conteúdo também, né? Saber o que vai falar, né, se Renato? ele tem conteúdo... Eu estava conversando com o Carlos Sardenberg esses dias. O Sardenberg fez até um Conversas de Sábado com ele. O Sardenberg apresenta aqui o CBN Brasil. Quem é que não conhece o Sardenberg? O Sardenberg, comentarista da Rede Globo, colunista do Globo e tal. O Sardenberg me dizendo o seguinte: estava batendo um papo com ele sobre a participação dele no Jornal da Globo. E agora a linha no jornalismo é o seguinte: acabar com a decoreba. É fazer a passagem. O que é a passagem, para explicar para o público? A passagem é o momento em que o repórter está de frente para a câmera, está olhando para o telespectador. Quer dizer, não se decora mais o texto, pelo menos a linha nova, a onda do jornalismo atual é essa, de não se decorar mais o texto e você ficar mais numa conversa com o público. Mas para fazer isso tem que dominar o conteúdo, né? Senão vai sair bobagem, né? E o Sardenberg estava me dizendo o seguinte, professor, que ele começou esse negócio de falar sem texto na TV. Ele está no Jornal da Globo há 5 anos. Aí chamaram ele para participar do Jornal da Globo. E a ideia era essa: sem TP, sem teleprompter.
era direto, sem texto, sem nada, sem papel, só utilizando o material gráfico ali, que ele utiliza, mostrando aqueles gráficos e tal. Quer dizer, quando o cara domina o conteúdo, e é o caso dele, fica mais fácil também, né? Renato, por exemplo, e caros ouvintes, né, caros espectadores, quando eu vou ministrar uma palestra, que eu já ministrei mais de 50, 100 vezes, as palavras já caem redondas, que já está na... Sim. Né? Então o que é que eu digo? Não existe falar em público sem conhecer o assunto. Então, em primeiro lugar, dominar bem o que tu vais falar. É igual um vendedor, ele tem que dominar bem o produto, e você tem que dominar bem o que tu vai falar. Dominou bem, já tens 80%, Renato, para dar um show. Mas falta esses 20% que são o quê? São a tonalidade da voz, porque se eu falar contigo agora, como eu estou falando assim em linha reta, vai enjoar, o pessoal vai... Tem a hora de levantar o tom. Exatamente. A alternância da voz, o parar. O nosso pessoal, eu sou daqui, sou manezinho, o nosso pessoal liga uma frase com a outra sem aquela pausa mínima de meio segundo, um segundo. Então, só nós nos entendemos. Sim. Então, essa pausa de meio segundo, um segundo entre uma frase e a outra, ali no ponto final, ela é básica. A mente humana só processa, ela entende bem o conteúdo se houver aquela pausa. A mente humana corre numa velocidade de 500, 800 palavras por segundo. Sim. E quando tu faz aquela pausa, tu consegue processar. E mais um detalhe, que é gestos. A palavra pesa 7% numa fala. A tonalidade da voz, a tendência, né, aumentar, diminuir a voz, 38%. E os gestos, 55%. Mas daí vai ficar parecido com o político, não, professor? Não, mas não pode, por exemplo, eu também não preciso ficar igual Claro, um claro. monomotor com as hélices Sim, aceleradas. sim, sim. Mas estou falando contigo, eu quero dividir. Nós temos aqui 3 assuntos, Renato. Veja, em primeiro lugar, segundo, terceiro, comparando tanto o produto A e o produto B, pequenos gestos que complementam. Ele tem que combinar com o teu biotipo. Dá um suporte, né, aquele texto, né? Ele dá um biotipo... Sim. Professora Cássio Garcia, existe o branco quando alguém vai falar em público? Exatamente. Esse branco ocorre porque a mente humana, o cérebro, ele pesa de 1 kg a 1,5 kg. Ele ocupa 1 a 2% do tamanho do teu corpo. Em contrapartida, ele suga 25% do oxigênio do teu corpo. E quando aparece a adrenalina desse medo, que é o medo de falar em público, o maior medo da humanidade, a adrenalina, ela produz rigidez e dores às vezes, né? Então, todo aquele oxigênio do cérebro, ele desce para socorrer as partes afetadas, Renato. O que acontece? Ele descendo, você esquece tudo aquilo que tinha preparado. Quantas vezes, não, um aluno, um acadêmico, preparou aquela monografia, o TCC, aquela coisa toda, preparou várias vezes, ensaiou. Chegou naquele instante, aquela dosagem de adrenalina, ele chega lá na frente, já não enxerga mais ninguém, não vê ninguém e esquece tudo que tinha preparado. Então, qual é a técnica para eliminar esse branco? Exatamente alimentar o cérebro, aquele oxigênio que ele perdeu. Entra a respiração. A respiração do diafragma. Então, essa respiração aqui de, né, eu digo, colocar um pouquinho a mão em cima do umbigo e na hora que inalar, jogar o abdômen lá para fora e na hora que soltar pela boca, recolher até o umbigo bater nas costas, claro que tu vai fazer isso automaticamente, né? Sim, sim. Isso aí ajuda ao fole, essa acordeona, essa sanfona, a ter mais ar. E qual é a técnica então quando dá o branco? Apertar uma mão na outra, inspirar bem pelo nariz, isso pode ser disfarçadamente, né? Sim, não precisa ser fiasquento, né? Sim. Dá para fazer de uma forma bem discreta, discreta, né? E soltar pela boca devagarinho, com semblante alegre. O semblante alegre, ele ajuda a abrir o cérebro. O cérebro e o paraquedas, que eu fui da Força Aérea, usei muitos paraquedas, tem algo em comum. Ambos só funcionam quando estão abertos. Tanto a mente humana fechada, bloqueou branco total. Paraquedas fechado, encharutado, ele mata o paraquedista. Sim, Não é claro. verdade?